Se você já conseguiu criar um aplicativo no Power Apps, mas você não consegue criar avisos automáticos, ele ainda é muito engessado, toda hora alguém tem que ficar acessando ele para poder saber se tem alguma coisa nova, então eu vou dizer que ele não é um sistema completo. O que falta aqui é uma automaçãozinha fácil para você aplicar. A maioria das pessoas para no aplicativo, mas é quando você integra isso com uma automação que o processo realmente começa a rodar sozinho. E é exatamente isso que a gente vai ver e fazer nesse último vídeo aqui na nossa sequência. Eu vou te mostrar como integrar o Power Apps com o Power Automate para transformar esse aplicativo em um sistema de verdade, com um fluxo completo dentro da empresa. Se você ainda não conhece o Power Automate ou nunca usou ele antes, eu já tenho um curso completo aqui no canal explicando tudo do zero. Então você pode assistir aqui também, tô deixando o link aqui na descrição para você assistir. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leonardo Stelft, trabalho com soluções da Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturarem seus processos usando a Power Platform. Esse é o último vídeo de uma sequência que eu tô fazendo aqui no meu canal de 5 aulas onde a gente construiu do zero um sistema completo de solicitação interna usando o Power Apps. No vídeo anterior, a gente trabalhou toda a parte de lógica do aplicativo, definindo regras, validações e comportamento dentro do seu aplicativo. E agora a gente vai dar o último passo para fechar isso tudo aqui, de uma ponta até a outra, com automação. Então, se esse conteúdo te atrai, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e acompanha a série toda. A playlist completa está aqui na descrição para facilitar para você. Assiste lá. Então vamos lá, vamos entender como é que te integra tudo isso e transforma esse aplicativo em um sistema completo. Vamos lá. Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Então nessa aula, o que a gente vai fazer? Resumindo, a gente vai conectar o aplicativo que a gente já usou nas aulas anteriores, por isso que é importante ter assistido as aulinhas anteriores, numa automação, onde a gente vai criar uma aprovação automaticamente pelo próprio aplicativo. Quando você vir aqui e clicar um botãozinho de enviar, automaticamente ele vai criar uma aprovação para alguém dentro do e-mail dessa pessoa. E quando essa pessoa aprovar ou reprovar, ele vai mudar automaticamente aqui no aplicativo. Então vamos lá fechar essa aulinha aqui, ó. Você é objetivo aqui, porque aqui no canal eu já falei bastante de automação, falo bastante de automação, e tem uma playlist só sobre o Power Automate, que é uma ferramenta que a gente vai usar aqui para conectar o nosso Power Apps. Se você quiser assistir, tô deixando a playlist completa aí para você no cardzinho, dá uma assistida depois. Então vamos lá, vem finalizar aqui comigo, para a gente poder de fato fazer isso aqui virar um sistema legal. Então é o seguinte, ó, o Power Apps, ele é uma ferramenta muito legal, constrói aplicativos, você já viu aí nessa série, espero que você até tenha construído junto comigo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um próximo passo. Para a gente poder dar esse próximo passo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma automaçãozinha. Como é que essa automação vai funcionar? Ela vai esperar que você defina o aprovador com que o sistema vai usar para mandar o e-mail, e depois que o aprovador aprovar, ele vai pegar e vai atualizar esse item aqui. Então vem comigo, o que é importante a gente entender que a gente precisa de informações aqui? A gente vai precisar do aprovador, e dica importante, toda vez que envolver uma aprovação, o teu processo aqui, ele precisa ter uma coluna de status. Então vamos lá no SharePoint, para a gente poder analisar juntos para ver como é que está a estrutura. Aqui, ó. Então, voltando para o meu SharePoint, essa aqui é a listinha que a gente está trabalhando aqui nas 5 aulas, né? De novo, se você não sabe direito o que é SharePoint, aqui na playlist tem uma aula que só fala disso, ou você também pode se especializar aqui, tem uma playlist completa só sobre o SharePoint, beleza? Então aqui, ó, presta atenção comigo. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a coluna de quem criou, a gente tem a coluna de quando foi criado o item, por quem que foi, o tipo, o detalhe, a urgência, responsável e os anexos. O que está faltando aqui quando a gente está falando de um processo de aprovação? Está faltando o aprovador e também está faltando uma coluninha de status. Por quê? Porque o status é o que vai fazer a gente controlar para saber se está em aprovação, se já foi aprovado, reprovado e assim por diante. Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. Nessa sua listinha aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adicionar uma coluna e vai ser uma coluna e aí depende muito como é que você quer. O que eu aconselho, tá? Se você tá seguindo à risca tudo que eu ensinei aqui nesse cursinho de 5 aulas e você tá usando esse formulário aqui, que é o formuláriozinho novo. Como assim formulário novo? Na primeira aula, a gente pegou e a gente ativou aqui em configurações as atualizações dos controles e temas modernos, que são controles novos da Microsoft, só que ainda tem muita limitação. Se você estiver usando esses itens aqui, você vai fazer da seguinte forma que eu vou fazer aqui. Se você não estiver usando, se estiver usando o formulário padrão, que é o formulário antigo aqui, ó, quando eu clico em inserir aqui e vou lá em clássico, e eu clico aqui, ó, formulário de edição, esse aqui você não vai precisar se preocupar. Então, você poderia fazer da seguinte forma, eu vou mostrar as duas formas, tá? Então, lá no seu SharePoint, se você quer fazer com que a pessoa pesquise o nome de alguém interno da companhia, você vai adicionar uma coluna e vai definir como coluna de pessoa. Só que para isso você precisa do formulário antigo, porque ele não tem uma limitação que é o quê? Basicamente, se você usa o formulário novo,
A limitação é que você não consegue buscar todo mundo da companhia ainda. Já o formulário antigo permite. Então, o que eu recomendo? Tá usando o formulário novo? Usa a coluna pessoa aqui, porque ele vai permitir você selecionar alguém interno da sua empresa. Se não, você vai fazer do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Coluna de opção aqui, avançar. E você vai escrever o nome da coluna, né? Aprovador. E aí você vai colocar o e-mail do aprovador aqui, tá? O e-mail é importante você entender dessa forma. Nesse caso, quais serão os aprovadores que eu vou colocar aqui interno do aplicativo para a pessoa selecionar? Então, eu vou colocar o meu e-mail, vou colocar o e-mail interno do instrutor da Slim e, por enquanto, vou deixar só esses dois, mas você pode colocar mais se você quiser, tá bom? Então, aqui, essa é uma dica que eu dou muito valiosa. Se você quiser deixar que a pessoa selecione qualquer pessoa da companhia, coluna pessoa, formulário antigo. Ah, quero deixar o formulário mais bonitinho, estou seguindo o que o Léo está ensinando ali, usa a coluna de escolha aqui, tá bom? Pode salvar aqui, beleza, já criamos a coluna. E o que está faltando aqui? Uma coluna de status. Então, vou clicar aqui, ó, adicionar coluna. Vou colocar aqui, por exemplo, uma coluna de opção, porque é o status do processo, avançar, e eu vou colocar aqui status. Beleza? Porque aqui é onde eu vou controlar quais são os status possíveis que a gente vai ter. Toda vez que alguém criar um item, vamos dizer que ele já vai cair para aprovação. Ou seja, quando alguém enviar o formulário no aplicativo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que o primeiro status vai ser aprovação, o segundo status vai ser aprovado ou reprovado, por exemplo. Você pode adicionar mais status se você quiser. Nesse caso eu não vou, beleza? Então fechou. E aqui, ó, um ponto importante. Eu vou definir aqui como valor padrão. O que é isso, né? Já falei bastante, mas basicamente é o valor que a coluna vai começar quando você enviar o primeiro item. Então, quando ele cair, o item já vai vir com esse status. Então, já vou definir como status de aprovação. Concorda comigo? Porque é o primeiro status. Então, define aqui, vou salvar o processo aqui embaixo, ó. Beleza. Então, tá lá, ó, duas novas colunas para a gente poder criar a automação. Vamos voltar agora lá para o nosso aplicativo e vamos agora continuar ele aqui. Então, vem comigo, ó. O que a gente vai fazer aqui, tá? De novo, ainda não entrei na parte da automação, a gente está preparando para poder usar ela. Então, você vai fazer o seguinte, quando a gente adiciona uma nova coluna no SharePoint, você tem que vir aqui na esquerdinha, em dados, atualizar os itens aqui, ó, beleza? E depois de atualizar, você precisa selecionar o seu formulário e você tem que fazer o campo aparecer, porque senão a pessoa não consegue selecionar, né? Então, ela vai clicar aqui, ó, em campos, clica uma vez no formulário, em campos, e você vai adicionar campo aqui em cima, ó. A gente vai pegar o aprovador. O status eu não vou mostrar aqui, por quê? Porque o status não precisa, porque o status ele vai ser automático. Quando você criar o item já vai para aprovação, depois de aprovar ou reprovar, ele atualiza sozinho pelo fluxo, que é o que a gente vai fazer. Então só traz o aprovador para a pessoa selecionar qual que é o aprovador que ela quer, beleza? Eu trouxe aqui o aprovador. Se você quiser mudar a ordem, você pode, clica uma vez aqui no seu formulário. Eu vou aqui, né, direitinho, ó, selecionados aqui, ó, e vou jogar o aprovador para cima, beleza? Vou salvar ele aqui. E pronto, ó. Vou fazer até mais um ponto importante aqui, ó. Se você quiser deixar o campo obrigatório, você pode clicar uma vez na caixinha, vai lá na esquerda, lá em cima, e eu vou mudar o required aqui, ó. E vou deixar ele true aqui em cima. Mas para isso, eu preciso desbloquear essa caixinha aqui. Então, eu tenho que clicar com o botão direito, desbloquear. E eu vou mudar lá em cima para true. Aqui eu estou fazendo rapidinho, porque essa parte não é tão importante, tá? Só se você quiser. Vou fazer para aprovador também, para deixar ele obrigatório. Beleza? Show. Tá lá, ó, tá tudo obrigatório agora, o anexo eu não vou deixar. Beleza, vou salvar aqui o fluxo. E agora, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Toda vez que eu pegar e eu selecionar o aprovador aqui, automaticamente ele vai criar essa aprovação. E como que a gente faz isso, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai basicamente criar uma automação. Para isso, a gente vai clicar aqui nos três pontinhos e a gente vai clicar aqui em Power Automate. É uma automação que a gente vai construir de aprovação. Vamos criar um fluxo aqui. Vem comigo, vai fazendo passo a passo comigo. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai enviar uma aprovação. Tem umas opções aqui, mas eu não vou selecionar para a gente poder criar a nossa. Então, cria do zero aqui. E aqui dentro, ó, a gente vai criar junto. E tem que esperar um pouquinho, porque ele demora um pouquinho, tá? Foi. Às vezes ele buga, você tem que voltar aí de novo, tá? É normal. Então, vem comigo aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? O que o Power Apps ele pede para você? Eu não vou entrar tanto em detalhe em Power Automate, porque é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, mas eu vou revisitar um pouquinho com você. Então, o Power Automate é uma sequência de caixinhas que permite você criar automação, né? Então, quando você vai criar um fluxo para conectar no seu app, se você começa direto por ele, fica mais fácil.
Aqui, ó, a gente vai clicar na primeira caixinha, e essa primeira caixinha é a informação que o app tem que mandar para o seu fluxo de automação. E como é que você vai fazer isso? Você vai clicar em adicionar uma entrada aqui, ele vai pedir para você alguma coisa. Nesse caso, eu vou pedir aqui o e-mail, tá? Que é o e-mail de alguém interno da companhia. Você tem que tomar só cuidado, porque o e-mail tem que estar bem certinho, ele tem que conseguir localizar, tá? Então, clica aqui, e-mail, beleza? E aqui fechou, eu não vou pedir mais nada. Você poderia pedir mais informações do aplicativo, caso você queira customizar mais o fluxo. Eu não vou fazer isso, mas você poderia, tá? Então, aqui eu vou pedir o e-mail direto do aplicativo, e depois disso, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma aprovação, eu quero criar uma aprovação. Então, vem comigo, ó, nova etapa aqui, vou escrever aqui em cima approvals ou aprovações, depende de como é que está a tradução do seu Power Automate. O meu tá aprovações aqui, ó, aprovações padrão. Seleciona aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar e aguardar uma aprovação. Essa é a ideia, tá? Qual que é o tipo que a gente vai selecionar? A mais simples que a gente tem. Eu não vou criar uma aprovação complexa aqui, tá? Não é o objetivo dessa aula. Estou te ensinando a conectar com o Power Apps. Primeiro a aprovar, aqui, ó, primeiro a responder, seleciona esse carinha aqui. Então, aqui o que que vai acontecer? Quando você, no aplicativo, clicar o botão de enviar a solicitação, ele vai pegar o processo e vai mandar a aprovação, tá? Eu acho que a gente até vai adicionar um pouquinho mais de informações aqui, mas a gente já vai para esse detalhe. Beleza, o que mais que a gente vai fazer aqui agora, ó? Quando ele começar a aprovação, a gente vai colocar um título, né? Então, nesse caso aqui, qual que vai ser o título? Vai ser, por exemplo, nova aprovação. Aqui eu vou colocar o ID e para isso eu vou ter que buscar algumas informações a mais, mas a gente já entra em detalhe. Vamos fazer o fluxo funcionar, depois a gente deixa um pouquinho mais complexo. Então, quando começar aqui o fluxo, ele vai criar a aprovação. Para quem que ele vai criar a aprovação, né? Ele vai criar a aprovação para o e-mail da pessoa que veio ali da caixinha de cima, que vai estar aqui. Lembrando, não vou revisitar tanto o conceito de Power Automate, tá? Esse não é o objetivo aqui. Beleza, e quais são os detalhes? Aqui seria interessante eu trazer os detalhes da aprovação, né, da solicitação. Só que para isso eu vou ter que pegar também mais informações do processo, então a gente já entra ali. Eu vou colocar o seguinte, ó, detalhes da aprovação. E aqui fechou. O que que é importante a gente entender aqui, pessoal? Nesse quesito que está acontecendo aqui, o que está faltando nesse fluxo? Por enquanto, quando o fluxo começar, ele vai criar aprovação, mas não está acontecendo nada depois da aprovação. O que que a gente quer? A gente quer que quando a aprovação ocorrer, a gente vai querer basicamente mudar o status dessa aprovação no processo, ou seja, no SharePoint, no item que foi criado da solicitação. E para isso, o que que você precisa entender? A gente vai ter que criar mais umas etapas aqui. Então vem comigo aqui, ó. Vamos salvar o seu fluxo? Pode salvar ele aí. E tem mais uma coisinha que a gente vai ter que fazer aqui só para fechar o processo, tá? Você vai fazer comigo aqui, ó. Depois de você salvar, você vai ver que ele criou aqui na esquerda. O ideal seria a gente renomear, acabei não renomeando, tá? E agora que ele já está conectado, a gente já pode puxar o seu fluxo para o seu app. Mas falta um detalhe que é o que eu quero falar com você. O que que acontece? Quando você for mandar a aprovação para alguém, o fluxo tem que entender qual que é o processo, as informações do processo. E para isso, é muito importante você entender um conceitozinho de SharePoint, que é o quê? Toda vez que você envia um formulário para a base, que é uma coisa que já aprendeu aqui no curso, o que que vai acontecer? Lá no seu SharePoint, ele vai criar um ID automático. E esse ID aqui é a referência do SharePoint para tudo que você vai construir de automação. Então, a gente quer passar esse ID aqui para o fluxo entender qual que é o processo. Então, segue aqui comigo que você vai entender, vai ficar mais fácil, ó. Então, lá no seu aplicativo, 3 pontinhos aqui no fluxo, editar o fluxo. Beleza, entramos aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Quando você for chamar o seu fluxo do Power Apps, você vai adicionar aqui uma opçãozinha que vai ser o número do processo. Então, você vai selecionar aqui, ó, número, tá? Beleza? E aqui em número, eu vou trocar ao invés de número, eu vou chamar de ID, tá? ID. Porque o ID vai ser o que a gente vai usar do processo que a gente vai estar referenciando ao formuláriozinho. Segue comigo aí que não tem erro, tá? Beleza, e agora, o que está faltando? A gente ainda não tem os detalhes do processo. E agora o que a gente vai fazer é um detalhezinho importante, ó. Aqui no meio, você vai adicionar uma nova etapa, adicionar uma ação, e você vai escrever aqui comigo SharePoint. E aí, quando você for escrever SharePoint, clica no primeirinho aqui, e a gente vai basicamente obter os detalhes da solicitação que foi criada. Esse é o objetivo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, você vai escrever aqui em cima, obter item. Esse é o cara que a gente quer, ou get item, se você tiver em inglês, tá? Então, get item. Só toma cuidado, porque tem um que é obter itens. A gente quer o no singular, e não plural, beleza? Clica aí, obter item.
Show. E agora, o que que a gente tem que fazer? Ó, segue os passos comigo. Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui porque é mais complexo. Você vai colocar o nome da onde você criou a sua listinha do SharePoint. Por isso que é importante ter assistido as outras aulas. Então, aonde que está a nossa listinha? Está lá em site exemplo. Ah, como é que eu consulto? Já falo bastante disso, mas está aqui, ó. No seu SharePoint está aqui em cima, ó. Qual que é o nome da lista? Mesma coisa, lá no seu SharePoint, lista solicitação. Foi o nome que eu coloquei. Seleciona aqui. E qual que é o ID? Agora que é importante. Qual que é o ID? O ID você já entendeu. Na sua lista, o ID é isso aqui. Então, a gente está pedindo o ID no fluxo. Então, a gente vai referenciar aqui nessa caixinha o ID lá de cima. Beleza? Porque, obtendo as informações do ID tal, a gente consegue trazer as informações dele para baixo aqui, ó. Então, aqui, ó, detalhes da aprovação. Dá um Enter aqui para organizar e vamos lá colocar as informações, ó. Ah, eu quero, por exemplo, o tipo da solicitação, que é a coluna do meu SharePoint. Eu quero o detalhamento. Eu quero a urgência. E perceba, ó, quando eu coloco, ele sobe aqui para cima o mousezinho. Então, só clica no final e dá um Enter, senão dá um probleminha aí. E aqui, por exemplo, o status, acho que não precisa aqui. Nessa aula, dava para a gente adicionar também anexo, só que fica muito complexo. Daí, tem uma aula específica que eu falo disso no curso. Então, se você quiser entender um pouco mais de Power Automate, tem um curso só para isso, tá? Então, aqui a gente só vai mandar as informações do processo, beleza? Show, acho que aqui fechou. Ponto importante aqui para você entender também, ó. Aqui o que está acontecendo? Então, toda vez que o fluxo começar, ele vai obter esse processo, vai criar a aprovação, e está faltando um detalhe aqui para a gente fechar, que é o quê? De acordo com a resposta da aprovação, ele vai atualizar esse item com o que o aprovador colocou. Então, vem comigo, para fechar. Ó. Claro que se você quiser, você poderia já salvar o fluxo e testar ele, só que você vai ter que seguir os próximos passos que eu vou fazer. Ou você faz ele todo, igual eu vou fazer aqui agora, e depois você testa, tá? Eu já domino um pouco mais, então já consigo garantir para você que vai funcionar. Então, você vai clicar aqui em nova etapa, você vai escrever aqui, ó, vai colocar condição, esse cara que a gente quer, beleza? Por quê? Porque a gente vai analisar para a resposta do aprovador. Ele aprovou, ele reprovou, qual que foi o resultado? Então, a condição a gente vai clicar aqui, nessa caixinha, vou clicar aqui em resultado, beleza? E a gente vai escrever assim, ó, se o resultado é igual a approve, dessa forma aqui, ó, por favor, preste bastante atenção no como é que eu estou escrevendo, porque esse é o resultado que o Power Automate espera com que você escreva, para que ele consiga entender, para ele seguir o caminho certo. Então, se o resultado dessa aprovação for approve, ele vai para a esquerda. Então, a gente vai atualizar o item do SharePoint com o resultado de aprovado. Senão, ele vai para a direitinha, tá bom? Não tem segredo. Então, eu venho aqui para a esquerda, adicionar uma ação. Vou clicar aqui em escrever SharePoint. Vou te ensinar um negócio bem legal aqui agora, ó. Seleciona SharePoint aqui e você vai achar uma opção que se chama atualizar item. Aqui, ó, atualizar. Escreve lá e você vai pegar esse aqui. Por quê? Porque pelo próprio Power Automate eu vou atualizar automaticamente a minha lista do SharePoint com a informação da aprovação. Então, vou clicar aqui em atualizar item. Vou colocar qual que é o endereço da lista. Então, a mesma coisa, ó. Então, qual que é o site primeiro? No meu caso, é site exemplo. Nome da lista. Nesse caso aqui, lista solicitação. E o ID é o mesmo ID lá de baixo. Nesse caso, você pode selecionar um dos dois, que é a mesma coisa, tá? Porque no SharePoint aqui, nessa opção de cima, a gente obteve o item de acordo com esse ID, porque é o mesmo ID. Então, você pode pegar aqui e selecionar o que você quiser. Eu vou manter o do Power Apps para a gente não se confundir, mas não teria problema selecionar o de SharePoint, tá? A gente quer atualizar o status da aprovação, esse carinha aqui, ó. Então, eu vou clicar na setinha e eu vou pegar aqui como aprovado. Por quê? Porque eu não estou indo para o caminho de que a condição é igual a approve. Então, ele vai aqui para a esquerdinha, aprovou, show de bola, deu certo. As informações aqui que já são do processo, vamos só repetir com as informações que veio ali de cima, que daí não tem erro. Então, aqui, ó, tipo da solicitação, clica uma vez na caixinha, valor personalizado, e pega aqui, ó, vamos abaixar um pouquinho lá, e vamos pegar a mesma coluna, ó, tipo solicitação, vamos pegar o mesmo aqui, porque a gente mantém a mesma informação que estava, tá? Então, urgência, a gente vai pegar aqui, ó, urgência velho, responsável aqui, ó, opa, não, apaga ele aqui, valor personalizado, e vamos manter o mesmo lá. Repita isso para todos, tá? Só para você não ter erro, ó, responsável velho, aprovador.
De novo, se você não entendeu o que eu disse, volta um pouquinho que vai fazer sentido, tá? Mas resumindo, a gente só está mantendo a mesma informação do item que já estava, porque a gente não muda, tá? Senão pode ser que se altere o processo e pode ser que dê problema. A única coisa que a gente quer mudar é só o aprovado de fato. O título e esse tipo de conteúdo aqui, ó, o título e o tipo de conteúdo, você não precisa se preocupar. Opa, faltou o detalhamento. Vamos colocar o detalhamento aqui também. E fechou, ó. Então assim a gente acaba não alterando nenhuma informação, beleza? Mantém igual. E aqui, ó, ponto importante. Se o resultado for aprovado, ele vai para a esquerda. Mas e se ele for reprovado? Vamos copiar aqui os 3 pontinhos, clica aqui, copiar para minha área de transferência lá em cima, adicionar uma ação aqui na direita, uma vez só, minha área de transferência, e vamos selecionar, porque ele vai copiar e colar de um para o outro, tá? Então, clica aqui, ele vai dar um bugzinho, vamos abrir ele de novo, vamos abrir ele aqui, e tá lá, a única coisa que a gente vai mudar agora é o quê? Muda de aprovado para reprovado. Aí, ó. Então, pronto. Agora, se o processo for aprovado, ele vai para a esquerdinha, senão ele vai para a direitinha. Beleza? Acho que aqui fechou. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Toda vez que o fluxo for chamado, e eu vou ensinar como é que se chama o fluxo, ele vai mandar o e-mail e o ID, vai pegar esse processo, vai criar uma aprovação, e de acordo com a aprovação, ele vai atualizar esse item automaticamente. Vamos salvar ele aqui agora na direitinha. Oh, essa aula aqui é completa, tá? Então, por favor, se você tá gostando desse conteúdo aqui, que isso aqui é outro nível, já curte esse vídeo aqui porque ajuda demais, tá? Então, vamos lá, vou fechar esse carinha aqui, beleza? E agora, o que que você vai fazer aqui, ó? Espera um pouquinho ele atualizar, ó, atualizou aqui na esquerdinha, o que que você vai fazer? Só com desencargo, geralmente eu gosto de clicar os 3 pontinhos e atualizar, é um hábito meu, tá? Mas, se você não quiser, não precisa. Beleza, depois de atualizar, já salva o seu app lá em cima antes de qualquer coisa, tá? Para evitar a gente perder qualquer versão. Beleza, e agora? O que a gente vai fazer para finalizar e ver o fluxo funcionando? Você vai ver que animal que isso aqui vai ser. Primeiro de tudo, ó, seguinte. Se você adicionou essa galeria igual eu e ainda não colocou uma caixinha de texto com o status do processo, você vai fazer isso aqui comigo agora, ó. Copia esse cara aqui ou joga um novo aí dentro. Eu vou deixar aqui, ó, eu vou colocar embaixo aqui, ó, uma nova caixinha e vou mudar lá em cima, ó, de urgência para status. E eu vou colocar um ponto, porque é uma coluna de opção. Já falei um pouquinho disso. Beleza? Então tá lá, você vai ver que eles vão ficar em branco, porque esses processos que eu já criei não tem informação, mas os próximos vão ter. Você vai ver que legal que é isso aqui, tá? Só presta atenção comigo. Para fechar, eu só vou centralizar um pouquinho melhor. Aí, ó, para ficar um pouquinho mais organizadinho. Beleza, e agora, para fechar, o que a gente vai fazer, ó? Clica uma vez aqui, ó, nesse seu formulário, tá? Porque eu vou ensinar uma nova funçãozinha aqui agora para esse curso gratuito que eu estou fazendo para você completo, ó. Então, aqui no seu formulário, quando você seleciona ele uma vez, tem uma propriedade muito legal de que toda vez que o formulário ele manda os dados para a base, ele pode executar uma ação. Então, às vezes, você vai querer que, por exemplo, ele mande uma mensagem, que ele só apareça para o usuário, por exemplo, formulário enviado com sucesso. Então, tem como você fazer esse tipo de coisa. O que a gente quer fazer? Quando o formulário for enviado, a gente quer pegar o fluxo de Power Automate e mandar ele para ele funcionar. Esse é o nosso objetivo. Então, vem comigo aqui, ó, clica uma vez no formulário. Às vezes, se você tiver dificuldade de selecionar o formulário, pode selecionar aqui, ó, clica aqui nas camadas e seleciona ele por aqui. Ajuda também, tá? Depois de selecionar, você vai lá em cima, vai trocar a propriedade para onSuccess, e no false que está aqui em cima, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e aí a gente vai colocar a função para chamar o nosso fluxo de Power Automate. Por quê? Basicamente, eu não falei que quando o formulário dá certo, ele pode mandar alguma coisa, funcionar, executar uma ação? É isso, então o onSuccess, que é quando der sucesso, ele vai fazer alguma coisa. Então, quando o formulário der sucesso, ele vai rodar esse fluxo aqui, ó. Então, você vai fazer o seguinte, ó, false, você vai mudar para quê? Ponto importante, ó, presta atenção comigo. Isso aqui eu ensinei um pouquinho na última aula do curso de Power Automate, mas eu vou ensinar aqui de novo com você. Que é o quê? Como que a gente chama um fluxo de Power Automate para dentro de uma formulazinha do seu app? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai, primeiro, clica nos 3 pontinhos para você pegar o nome exato do seu fluxo aqui, ó, Power Automate. Você vai fazer o seguinte agora, ó, você vai olhar aqui, ó, para o nome dele aqui, ó. Iniciar e aguardar uma aprovação. Então, iniciar, e ele vai aparecer aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Só toma cuidado que você tem que selecionar o ponto .run. Tá? Então, iniciar e aguardar. Se você clicar o de baixo, não tem problema também. Você só vai ter que clicar um ponto no final para pegar o ponto .run.
que vai acontecer aqui, pessoal? Só para você entender. Quando o formulário der certo, ele vai chamar o fluxo, é assim que ele chama, tá? Ponto .run, ele tem que rodar. O que ele vai pedir para você aqui agora? Eu vou apagar o parênteses e colocar ele de novo. Olha que massa, ele está pedindo para mim um e-mail e um number, que é as propriedades que a gente pediu quando começou o fluxo lá, lembra? Então, primeiro a gente tem que passar um e-mail. Qual que é o e-mail que a gente vai passar? Ó, segue o passo a passo comigo que não tem problema. Seguinte, quando o formulário ele é enviado para a base, a gente precisa basicamente pegar o e-mail que foi enviado para a base, tá? E para isso, como que a gente faz, tá? Tem muitas formas, eu vou ensinar a forma mais simples aqui e depois você faz uma forma, caso você aprenda um jeito mais legal de fazer, você pode aplicar também. Aqui eu estou ensinando para você conseguir já fazer funcionar. Você vai fazer o seguinte comigo, ó. A gente quer pegar o e-mail do último formulário que foi enviado aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, você vai escrever aqui, ó, o nome do nosso formulário aqui, que é o mesmo nome que está aqui na direitinha, tá bom? Form 1, beleza? E você vai colocar um ponto. E você vai fazer o seguinte, ó. Você vai querer pegar essa opçãozinha aqui, ó, Last Submit. Então você vai pegar esse cara aqui. Por quê? Porque a gente consegue pegar o último formulário que foi enviado, colocar um ponto, a gente pode pegar qual coluna a gente quer do último formulário enviado. Então eu quero, por exemplo, o aprovador. Só que o aprovador ele é uma coluna de opção, então tem que clicar um ponto, velho. Eu sei que é muita formulazinha, mas essa aula é um pouquinho mais difícil mesmo. É para você aprender a conectar e fazer profissional. Se você não assistiu as outras ainda, não tem nem por que você estar assistindo essa aqui, beleza? Então vamos lá, ó. O último formulário enviado, eu quero passar aqui o último aprovador, ponto velho. Beleza. E agora? Ponto e vírgula, se o teu tiver em português, se o tiver em inglês é vírgula. Eu não quero mandar agora o number, perceba que ele até apareceu o ID aqui, que é o nome que eu coloquei. Então aqui a gente vai colocar o ID do processo. Você pode fazer a mesma coisa, ó. Copia aqui o form.lastSubmit, cola aqui, ó. Se quiser até dar um espaço para poder ter um pouquinho mais de organização. Depois do lastSubmit, coloca um ponto e você vai pegar o quê? O ID, que é basicamente o ID do último formulário enviado, que é o que a gente quer passar para o fluxo. Beleza? Vamos fechar aqui o parênteses e tá feito, pessoal. Quando o formulário der certo, ele vai rodar o fluxo e vai passar o último aprovador que você selecionou ali, desse formulário, né? O último formulário enviado, coluna aprovador, e vai mandar o último formulário enviado, coluna ID. Por quê? Porque a gente referencia ele no nosso fluxo de Automate. Agora está tudo conectado, ó. Vamos salvar ele lá e vamos ver o fluxo acontecendo, ó. Dica para você. Como que eu vejo o fluxo acontecendo? Seguinte, ó, clica nos 9 pontinhos lá em cima. Vamos abrir o nosso Power Automate, tá bom? Se não estiver aparecendo, assiste a aula de Power Automate, a primeira e a segunda aula eu ensino como é que funciona a ferramenta, onde se clica. Entrou no Power Automate, meus fluxos, aqui. E você vai ver que o fluxo que a gente criou já vai aparecer aqui, ó. Tá lá, ó, iniciar e aguardar uma aprovação. E você vai fazer o seguinte, você vai clicar uma vez em cima dele, e você vai ficar nessa telinha aqui, tá? Por quê? Porque aqui a gente não pode testar ele pelo nosso fluxo aqui, que é uma coisa que eu já ensino em testes lá, na playlist de Power Automate, porque ele vai pedir com que eu use algo do aplicativo, porque o fluxo é pelo Power Apps. Então só fica nessa telinha aqui. Volta lá para o seu app, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos começar um processo aqui, ó, e vamos preencher ele aqui, ó. Lembrando, teu formulário tem que estar em novo, né? Então, dependendo de como é que você clicar aqui, seleciona novo formulário, e você vai preencher ele aqui agora. Só que tem um ponto muito importante para você prestar atenção, tá? Se você está assistindo todas as aulas aqui, é muito importante que você faça o seguinte. Antes de você enviar o seu formulário, clica nesse botãozinho aqui e veja se ele está com essa propriedade de Reset Form. Por quê? Porque senão vai dar erro, tá? Basicamente, quando você tenta pegar o último formulário enviado, essa fórmula vai dar problema ali e vai fazer a formulazinha se perder. Então, apaga esse cara. Ah, Léo, mas eu quero continuar com ela. Então, copia ela aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C e tira ela daqui. Por quê? Eu vou lá no formulário aqui e eu vou colocar depois que o formulário pedir o processo aqui para rodar a aprovação. Então, 2 pontos e vírgula lá no final e cola ela aqui, tá? Então, aqui fechou. O que a gente vai fazer agora? Vamos preencher aqui agora o nosso formuláriozinho. Vamos lá, colocar então curtir o vídeo, teste, urgência, responsável, e aqui eu vou querer, né, o aprovador que vai rodar, no caso sou eu, tá? E eu vou enviar o processo. Beleza, enviando aqui, ó, já rodou, o processo caiu aqui na esquerda, eu acho que ele caiu lá no final, é esse aqui, ó, olha que massa. Tá vendo que ele já tá aqui, ó, curte o vídeo, média, aprovação. Você vai ver que eu até criei alguns aqui,
para testar antes de gravar, porque senão foi quando eu descobri que deu probleminha, para evitar já deixar um vídeo mais clean, mais objetivo para você. Tanto aqui, ó, beleza, criou, vamos lá para o nosso fluxo de Power Automate aqui agora, tá lá, vou clicar aqui nessa setinha para ver as execuções, então perceba, ó, teve o primeiro que eu testei e agora teve de fato o que eu quero acompanhar com você, ó. Eu não mudei nada, tá? Ele só tá rodando aqui. Posso acessar ele uma vez aqui dentro e vamos ver como é que ele tá rodando, ó. Ó, o aplicativo rodou, ele pegou as informações e criou a aprovação. Eu vou acessar o meu e-mail agora para ver se chegou a aprovação mesmo. Ah, olha só, chegou aqui para mim. Então, vamos acessar o processo. Ponto importante, ó. Acabei de ver, eu esqueci de colocar o ID no título. Então, você pode adicionar ele ali, tá? E perceba, ó, chegou a aprovaçãozinha aqui. Os detalhes da aprovação, curtir o vídeo, teste, média, que são o quê? As informações que eu coloquei no último item que eu solicitei, né? E como é que eu consulto isso? Vamos acessar o meu app e vamos acessar ele aqui, ó. Clica nele aí, ó, tá lá, ó. Curtir o vídeo, teste, média. Então, todas as informações chegam no meu e-mail certinho, ó. Curtir o vídeo, teste, média. Nesse caso, eu posso selecionar o caminho. Eu vou aprovar ele aqui, tá? Por quê? Porque eu quero ver o fluxo indo para a esquerda, ó. Vou enviar. Vou ver o meu fluxo rodando, ó. Ele não estava esperando aqui, ó. Então, vamos esperar só ele rodar. Olha lá, executou, atualizou o item e olha que sensacional. Vou acessar o meu SharePoint aqui. Vou atualizar ele, porque aqui eu preciso atualizar a tela, ó. Você pode ver que o status ainda está em aprovação. Vou atualizar ele aqui. Olha lá, já está aprovado porque o próprio Power Automate atualizou. E para fechar, vamos ver o nosso app lá, ó. Você vê que ele está em aprovação ainda, a gente tem que atualizar ele, tá? Como é que você pode atualizar? Ó, dá uma dica. Clica no cantinho aqui, atualizar e fechou, ó, tá lá, tá atualizado. Você também pode usar umas fórmulas que deixam se atualizar, eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Mas resumindo, tá aqui, ó, aprovado. Você poderia colocar mais ações depois, manda um e-mail para quem criou o processo, e assim por diante. Não entra em caso agora, tá? Não entra no caso. Mas tá lá, ó, aprovado, acessa o processo aqui, ó, todas as informações, mudou o status automaticamente. Próximos passos que eu posso te dar dica para você, mas aqui tá feito já, tá? O que eu queria ensinar. Você poderia adicionar uma nova coluna e armazenar o comentário do aprovador. Você poderia colocar o ID do processo lá no título, customizar essa aprovação. Você poderia adicionar mais informações, pegar mais informações e assim por diante. Aí a ideia é sua. O que eu te ensinei aqui? Eu te ensinei literalmente a conectar o fluxo do Power Automate, criar uma aprovação em tempo real aqui. Olha o valor que isso aqui tem. E aí eu te pergunto, isso aqui não merece pelo menos uma inscrição aqui no canal, curtir o vídeo? Isso aqui é muito valioso. Então, se você unir todo esse conceito aqui que você aprendeu no cursozinho de Power Apps, tenho certeza que você vai muito longe. E aí, de novo, sempre se você quiser dar o próximo passo, né, você tem aqui embaixo os links na descrição que podem te ajudar. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui dessa aulinha. Então você conseguiu chegar até aqui. E se você acompanhou a série toda, você não aprendeu só o Power Apps. Você aprendeu como transformar um processo em um sistema dentro da empresa. Olha o tanto de conhecimento que a gente viu aqui. Você saiu de um cenário onde tudo era pedido por WhatsApp, e-mail, planilha, para construir um sistema completo com dados estruturados, interface, lógica, automação, tudo o que você precisa para criar um sistema de verdade. Isso aqui é exatamente o que as empresas estão precisando hoje. Não é só uma ferramenta, é um processo estruturado virando um sistema. E se você conseguiu chegar até aqui, você já deve estar muito na frente da maioria das pessoas que estão começando, estão aprendendo um pouquinho. E agora, a partir daqui, eu vou dizer para você que tem dois caminhos que você pode seguir. O primeiro é você continuar evoluindo sozinho, testando, errando, aplicando isso no seu dia a dia. E o segundo é acelerar esse processo. Então, se você quer aplicar isso de uma forma mais estruturada na sua empresa, ou até se especializar de verdade na Power Platform, a nossa empresa também desenvolve esse tipo de solução e tem treinamentos completos para levar você para um próximo nível. Então, se fizer sentido para você, é só entrar em contato com a gente, todos os links aqui na descrição para você se tornar um especialista. E se essa série te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, se possível nos outros também, porque isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você, pra gente ir muito longe junto. E para fechar, me conta aqui nos comentários o que você achou da série, o que você gostaria de ver talvez nos próximos vídeos. Isso é muito valioso para eu conseguir contribuir cada vez mais aqui no canal. Para fechar, também, se você ainda não assistiu todos os vídeos, a playlist completa tá na descrição, corre lá que eu sei que pode te ajudar muito. Então é isso, muito obrigado por chegar até aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais!